Estamos iniciando mais um programa É Santos Futebol Clube. E eu peço sempre ao nosso público, telespectador, que não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. E assim a gente consegue qualificar a plataforma e levar para mais gente toda essa história maravilhosa do Santos Futebol Clube, nossos ídolos eternos, todos aqueles que contribuíram para que o Santos fosse essa instituição a nível internacional. E hoje a gente vai continuar aquela entrevista da semana passada com o historiador Gabriel, do Santos Futebol Clube, e com o Lalá, o ex-goleiro do Santos Futebol Clube, que tinha uma relação grande de amizade dentro e fora do campo, né, Lalá? Sim, verdade. Com o Pelé, a parte de ser um dos meus grandes amigos, nós convivíamos muito juntos, até formar um trio, Lalá, Pelé e Dalmo. Até na passagem do tempo, mais tarde eu cheguei a tiver diversas lojas aqui na cidade de Santos, a Papo Sport, mas já antes no início da carreira que eu cheguei em Santos, eu propus ao Pelé para a gente abrir uma sociedade, uma loja de esportes que não existia, poucas aqui no Brasil. E eu propus para ele, vamos abrir uma sociedade, uma loja de esporte, que ficava trilionário, já pensei o sócio do Pelé, e tinha até um nome para a loja. Como eu era muito amigo do Dalmo e do Pelé, eu propus ao Pelé, tenho até o nome da loja. Qual é o nome que você ia botar na loja? Não vai dizer que uma loja bonita, um nome bonito. P de Pelé. Lá de Lalá. E Dalmo da Pelada. Futebol de várzea, Pelada. Então, eu já tinha a coisa. Mas o Pelé não quis, não. O meu negócio é jogar futebol. Então, não deu certo. Olha, isso é interessante porque o seu pai contando essa história, Gabriel, e ele, até comentei com ele uma vez anterior, que ele esteve presente aqui no programa, que eu fui cliente dele, porque eu comprei alguns agasalhos da Adidas na loja dele. Né? Eu não tinha naquela época essa relação de amizade, mas eu fui cliente do seu pai na loja do Papos Esporte, ali na Avenida Ana Costa, né? Comprava algumas coisas lá que eu gostava, de tênis da Adidas, agasalho Adidas. Então, a loja Adidas da cidade, né? A Papos Esporte. Então, é assim, esses jogadores que fizeram história no Santos Futebol Clube, eles eram multi, né? Assim, o seu pai, da mesma forma, né? Se tornou um empresário. Além de um grande jogador, uma grande história no Santos, se tornou um empresário. Quer dizer, toda essa relação do esporte com os jogadores, né? Com toda a equipe que seu pai jogou, com o Pelé e todos em particular, a atividade pós-esporte ligada ao Santos, a atividade empresarial, trazendo um benefício para a sociedade santista também em vários níveis, né? Sim, sem dúvida. Primeiro que é um prazer retornar aqui ao seu programa, faço uma saudação ao público. E você falou algo importante. Bom, em primeiro lugar, que o futebol, era necessário que eles pensassem como seria a vida depois do futebol, né? Porque dificilmente o atleta daquela época conseguiria, né, se sustentar, se manter, se aposentar pelo futebol. Então, alguns ainda continuaram dentro do futebol, tornando-se treinadores, né, enfim. E outros acabaram enveredando para a área do comércio. Tivemos também grandes jogadores que foram trabalhar na estiva do Porto de Santos. E, além disso tudo, né, grande parte, isso a gente nota até hoje também, dentre os jogadores que jogaram pelo Santos Futebol Clube, é a escolha da cidade. Então, o Santos deu uma contribuição muito grande, primeiro ao levar o nome da cidade de Santos para todo mundo e depois por manter também esses grandes ídolos na cidade. Então, quando a gente pensa, né, a gente não pode esquecer, né, Pelé era mineiro, mas se estabeleceu aqui na cidade de Santos, Zito, né, de Roseira se estabeleceu aqui, jogadores, né, mais próximos, né, dos tempos atuais, como o próprio Léo, Elano e tantos outros que escolheram a cidade de Santos. Então, uma cidade acolhedora e isso, com certeza, trouxe muitos benefícios, né, aqui para a região. Não, sem dúvida. E tivemos aqui presente, Lalá e Gabriel, o Edu e o Manuel Maria, que foi um programa também maravilhoso, onde ambos
se emocionaram aqui dentro do programa, dentro dessa temática, que foi eu convido a todos os telespectadores, ao Gabriel e ao Lalá, assistirem o programa do Edu e do Manuel Maria no YouTube. Foi algo de maravilhoso. Esse vínculo, né, que esses atletas, né, alguns contemporâneos, e até de gerações diferentes, como a gente vê o convívio que acontece na Vila Belmiro, de jogadores, né, de diversas fases do Santos que convivem e que vieram de lugares tão diferentes do Brasil, como o paraense e Manuel Maria. Uma partezinha que eu gostaria de lembrar sobre as lojas. Como não deu a sociedade com o Pelé, ele foi... Você sabe onde que o Pelé botava os dedos? Virava ouro. Porque é um atleta de ouro. E uma das minhas primeiras lojas aqui em Santos, quem inaugurou foi ele, né? Paralisou Santos na inauguração da loja. Pelé todo de branco, cortando a fita simbólica. Foi maravilhoso e isso fez com que surgisse bastante coisas boas pela frente. Quer dizer, o Pelé também foi um talismã do seu negócio, né? Esporte, foi talismã. Que não pôde ser sócio, vou inaugurar a loja para você. Eu agradeço de coração. Hein? Então, vamos fazer mais uma homenagem ao Pelé, passando o terceiro vídeo da trilogia do Rei.
Essa é mais uma homenagem que a gente fez ao nosso Rei Pelé, e eu gostaria que o Gabriel falasse de uma questão interessante, que são aquelas divergências estatísticas sobre os feitos do Pelé, em termos numéricos, né? Porque sempre tem aquela controvérsia e tal, que você tem total conhecimento sobre isso. Sim, claro. São critérios, né, que são utilizados, e muitas vezes as pessoas utilizam os critérios que podem favorecer, né, ou não determinadas pessoas, enfim. E no caso, quando a gente pensa, a gente não pode analisar a história de forma anacrônica, a gente tem que sempre analisar a história no seu tempo e no seu espaço. Então o Santos, naquele tempo do Pelé, até para poder manter aquele time de estrelas, realizava diversas excursões internacionais, jogos considerados amistosos e outros jogos que valiam, né, por competições oficiais. Então o Santos enfrentou Barcelona 5-1, Internacional, como meu pai colocou também, 7-1, e tantos outros jogos que, para efeito de estatística, não são considerados oficiais dentro daquele critério que alguns historiadores de clubes acabam utilizando. E no caso, a gente sabe que esses jogos têm um valor porque são jogos que obedecem às regras, que obedecem e que têm uma importância histórica incomparável com qualquer outro jogo, né? O Santos dava espetáculo e levava o futebol para o mundo. Então, quando eu falo jogos oficiais, estou falando dentro ou fora de competições. Então, nesses jogos fora de competições, onde a gente coloca todos os jogos que o Pelé participou, Pelé marcou 1.282 gols na sua carreira, 1.091 apenas pelo Santos, né, em 1.116 partidas jogando pelo Santos. Então, feito extraordinário para um jogador, né? Então, sobre essa questão inequívoca, né? Qualquer comparação que não seja essa comparação real em partidas que são, de fato, oficiais, mesmo fora de competições. Perfeito. Eu vou pedir licença para você, Gabriel, e para o Lalá, para a gente fazer um break rapidinho, a gente já volta. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com o Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Estamos voltando com o programa Santos Futebol Clube e falávamos aqui sobre as estatísticas, né, controvérsias, já esclarecidas pelo Gabriel no bloco anterior. Mas Lalá, você tinha uma questão da Sul-Americana para... Ah, sim, porque o Gabriel deu, como o Santos se portou durante esses anos todos, mas eu gostaria de lembrar que o Santos deixou de disputar por causa arrecadado, que não dava renda, dava 1 milhão fora e dava 100 aqui na Vila, então deixou de disputar o Sul-Americano, senão o Santos seria 10, 12 vezes campeão sul-americano, talvez do Brasil, do mundo, não é, Gabriel? Sim, são escolhas, né, que o Santos foi obrigado a fazer, né? Todo mundo queria ver o Santos jogar. Sim. Então, o Santos, até no outro programa, citei que o Pelé é uma instituição diplomática, o Santos também é uma instituição diplomática. Então, na medida em que o Santos deixava muitas competições, né, para poder levar esse time de estrelas para jogar e atuar em todos os continentes. O Santos é o time do mundo. Então, por tudo isso, né, que essas partidas, né, fazem parte, né, de toda a história do futebol, não só brasileiro, mas do futebol mundial. Eu acho que essa questão que você colocou, uma representação diplomática não oficial, e ao mesmo tempo o Pelé realmente, de fato,
talvez não oficialmente do ponto de vista governamental, mas de fato ele era um embaixador brasileiro no mundo, né? Sim, a gente cita muito, né, uma das passagens mais icônicas, né, do Santos, mais emblemáticas inclusive, é o Santos ter parado uma guerra, né, como a gente viu, como a gente conhece, a Guerra da Nigéria, mas também movimentos separatistas ou problemas diplomáticos entre os Congos. Era uma época em que a África passava por inúmeras revoluções. Sim. Então você levar um time de futebol servia também para você legitimar, né, o governo local, ou muitas vezes mesmo para trazer um pouco de paz e tranquilidade, né? Então o futebol tem esse propósito e o Santos acabava atuando com essa missão. Então isso é maravilhoso quando a gente pensa na dimensão que o futebol traz e como o Santos representava, né, esse objetivo, né, essa intenção. Não, essa foi uma prova inequívoca, né, da capacidade que o Santos teve de parar uma guerra e demonstrar ao mundo que é possível as partes conversarem e não se destruírem, né? Então foi uma capacidade do Santos, do Pelé em particular, enfim, de dar esse exemplo mundial, né? Sim, e um time formado, né, em grande parte por atletas pretos que iam para a África. Então imagina como isso era simbólico também para aquelas crianças africanas, né, que viviam, né, as suas mazelas, olhar Pelé, Dorval, Mengalvio, Coutinho e se inspirar, né, nesses jogadores que tinham alcance, né, maior, né? Uma identificação. Uma identificação gigantesca. Muitas delas não conheciam, né, outras personalidades mundiais, mas conheciam o Pelé, né? Pelé se torna, de fato, nessa instituição, né, esse herói, né? Então um significado simbólico imensurável. Lala, nós tivemos a oportunidade já de algumas vezes entrevistar o Edu, né? Sim, uma grande sim. personalidade, uma pessoa benquista por todos nós. E ele falou uma coisa que não é que a gente não sabia, a gente já sabia, mas ficou guardado na memória de Sim. todos, né? Mas que saltou aos olhos quando ele disse textualmente, né? Ele falou assim, o Santos, na seleção brasileira, o Santos tinha apenas 9 jogadores. É verdade. Aí eu olhei para o Edu e falou, só 9, né, Edu? Quer dizer, de 11 só tinha 9, quer dizer, é uma coisa fantástica, né? Muito. O Santos foi maravilhoso. Basta dizer, assim, o Gabriel está citando diversas coisas sobre o Pelé. Pelé foi aquele parou a guerra. São inéditas as coisas que ele fazia. Tem um jogo em Guadalajara que a torcida pedia para o Pelé jogar. O Pelé estava machucado, o Pelé entrou, fez 2 gols, em seguida um atrás do outro, e a torcida mesmo pediu, sai, tira o Pelé de novo, tira o Pelé de dentro do jogo. Então tem essa história, tem a história, tem uma outra história do Pelé com tira o juiz, volta o Pelé, o juiz tinha expulsado o Pelé, agora pulsa o juiz e volta o Pelé voltou a jogar. Então são raridades dentro do futebol. Eu acho que esse juiz que expulsou o Pelé, ele ficou marcado pro resto da vida. Se arrependeu pro resto da vida do ato, né? Isso, e é o mesmo porque sofreu os 1000 gols do Pelé, ele queria pegar o gol do Pelé, ele ficou na mídia o resto da vida, né? Marcado, 1000 gols do Pelé. Marcado na história como aquele que foi o protagonista do 1000º gol do Pelé, né? Não existe, né, Nelson? A gente tenta fazer comparações, né, como a gente estava citando agora no bloco anterior, mas isso que meu pai falou é uma realidade, né? Que jogador de futebol no mundo, a qualquer tempo, mudou uma regra do futebol? Não existe. E não vai existir. Não vai existir um jogador que capaz de, ao ser expulso, retornar a campo e o árbitro que estava ali estragando o jogo. Hoje a gente vê que os árbitros eles chamam mais atenção do que os próprios jogadores, né? Querem ser a estrela do espetáculo. Infelizmente. E o Pelé colocou esses árbitros nos lugares deles. Claro. Né? Literalmente dentro da caixinha, né? Ou, né, dentro do vestiário. Vai para lá que aqui é espetáculo. E quem vê... Pelé parava, né, a jornada de trabalho, né, o expediente para verem jogar. Então não existe no futebol mundial qualquer outro jogador que possa ter essa comparação. E isso não é comparável em termos de número, mas em atitude. Sim, sem dúvida. O Pelé é uma personalidade que é muito difícil a gente conseguir entender
do ponto de vista da amplitude, né? Pelé foi ator, né? Fez várias novelas, fez filmes, etc. Um ator, quer dizer, quando que normalmente falando, um jogador tem uma atuação como ator? É muito como difícil. Ator e inúmeras publicidades, né? Porque para você poder exercer uma publicidade, além de você ter que ter uma vida regrada, né, fora para poder servir de exemplo, você tem que ter empatia, né? Você tem que ter simpatia, né? Quer dizer, você precisa vender o produto. Então, o Pelé, ele também tinha esse carisma, né? Que ele era bastante peculiar, né? Cantor também, né? Você falou de ator, né? É verdade. Pelé também cantor. E dentro, né, da dimensão que ele representava, também tem uma frase que se tornou icônica, histórica, quando o Ronald Reagan, né, encontrou o Pelé e falou, olha, deixa eu me apresentar, eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é. Né? Então, se o homem mais poderoso do mundo se rende ao Pelé, quem somos nós, né, meros mortais, para não se render? Claro, ele era uma personalidade multifacetada, né? Como a gente já falou anteriormente, foi ministro, foi ator, foi cantor, né? E também fazia letras de música, né? Enfim, é difícil falar do Pelé de uma única coisa que ele fez. E, inclusive, aquela célebre frase que ele falou em relação às crianças, né? Para que todos tivessem uma atenção com as crianças, né? A questão que ele induziu no sentido positivo as pessoas a votarem corretamente nos processos eleitorais. Pelé. Teve um papel também, podemos dizer, né, Gabriel, que ele teve um papel político positivo como cidadão. Positivo, e Pelé tinha uma consciência do tamanho dele. Eu acho que isso é muito difícil, né? A gente vê grandes celebridades hoje que muitas vezes não sabe o papel que representa. Sim. E acaba até cometendo, às vezes até sem intenção, né? Atitudes que acabam sendo prejudiciais para ele e para a sociedade. No caso de Pelé não, né? Pelé conseguiu, apesar, né, daqueles tempos, né, a gente ter muito menos, né, conhecimento, acesso, né, ao conhecimento, mas ele tinha uma consciência da grandeza e do tamanho dele. Lala, eu acho que você que teve essa oportunidade ímpar, né? Sim, de estar junto com o Pelé, quer dizer, muito. E nessa relação que você contou aí anteriormente do Pelé como também um goleiro nato, né? Muito, nato. Então, existia uma identificação sua, não só pessoal, mas como esportista, como goleiro, com alguém que também conhecia e falava a mesma língua dentro do gol? Dentro do gol, a mesma coisa. Eu torno a dizer, né? Das 11 posições, ele poderia titular no Santos em qualquer uma que ele quisesse. Ele é anormal, né? Você veio de outro planeta, como diz o Pepe, né? Veio de outro planeta. E o Pelé era essa coisa, não dá para explicar o que ele era capaz. E a parte de ter um coração do tamanho do mundo, né? O coração do Pelé era digno de elogios diários, né? Ele era capaz de sair de uma esquina a outra para dar um autógrafo para o filho de uma pessoa que estava pedindo, o menino não podia sair, o Pelé se movia de 100 metros e ia dar o seu autógrafo, que não acontece hoje com Difícil. E para corroborar com aquilo que o senhor falou, nós vamos fazer agora um tributo, passar um vídeo de tributo ao Pelé.
Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube e comentando sobre o Pelé com a família Pierin aqui presente, né? O Gabriel e o Lalá. Lalá, eu gostaria muito mesmo de agradecer a sua presença aqui no programa, né? Ao Gabriel, a sua disponibilidade de estar aqui junto com o seu pai. E como a gente está em dezembro, desejar assim um grande Natal a você, Lalá, Obrigado. Ao Gabriel, a toda a família Pierin, né? Que sempre nos engrandeceu no esporte e na sociedade aqui na Baixada Santista, em particular em Santos. E dizer ao nosso público telespectador, e já deixando um convite futuro em 2025 para o Lalá e para o Gabriel voltar a conviver nessa história maravilhosa do programa É Santos Futebol Clube, e agradecer a todo o público que tem acompanhado nas redes sociais e no programa É Santos Futebol Clube. Acompanhe a gente no YouTube e até breve. Um grande abraço a todos.